primeiro me apresentar, vou tentar fazer de uma forma mais resumida aí. Meu nome é Eduardo Panosso, eu tenho 25 anos e queria falar um pouco do meu desenvolvimento na música, assim, e tal, que é bem diverso, né? Na real, tudo começou com a minha banda, lá em Caxias do Sul, a Catavento, e junto com a banda, os integrantes que tocam comigo estudaram comunicação comigo, e isso fez com que a gente conseguisse suprir a demanda que tem numa banda de comunicação, design, assessoria, vídeo, essas coisas. E a gente fez de uma forma que relativamente deu certo, aí outras bandas também meio que a gente percebeu que poderia ajudar outras bandas também. Daí saiu um selo independente chamado Honey Bomb Records, que nasceu em 2013, e trabalhei mais perto com eles assim até 2017 por ali, e eu aprendi muito assim de testar, errar, lançamento, era bem livre mesmo assim, né? Porque sei lá, não tinha grana envolvida, então a gente podia fazer o que a gente quisesse, assim. E foi bem bom, aprendi um monte com comunicação e trabalhar com comunicação com artistas. Hoje eu trabalho com conteúdo para marcas, falando de música, então, sei lá, Yukon, Superplayer, algumas marcas que queiram falar de música, eu trampo com isso e continuo com a banda, enfim, além de algumas bandas também que eu atendo, faço mídias sociais e ajudo nesse sentido de comunicação. E essa paixão paralela, assim, comunicação e música, sempre fez com que eu estudasse muito como é que uma música chega no ouvido do cara lá que está ouvindo, entendeu? Como é que rola esse caminho. Porque tem uma música que às vezes é uma merda, chega, e uma música que é boa, não chega, e morre na praia. O que acontece nesse meio do caminho? E eu sempre estudei isso muito no viés da tecnologia, assim, eu sempre fiquei bem interessado nisso, porque nos últimos 25 anos mudou muita coisa na tecnologia, e fez com que mudasse completamente o mercado da música, né? Então, desde a forma de consumir até a forma de vender, a forma de distribuir, nesses últimos 25 anos as mudanças fizeram com que a gente chegasse no que a gente tem hoje, que basicamente tudo passa por esses aparelhos que estão nas nossas mãos o tempo inteiro. Realmente todos os processos podem passar por ele de uma música, desde o momento que a gente grava uma ideia aqui, sei lá, nasceu uma melodia, a gente grava, né? Aí a gente vai lá para gravar o álbum, pode gravar o álbum ali mesmo, quer gravar essa música de fato, abre o GarageBand, sei lá, o programa que tem no computador, tu grava. Para distribuir, a gente vai distribuir, pode distribuir para esse aparelho, que vai levar a música até um outro aparelho do cara que vai ouvir e se gostar vai colar no show, provavelmente vai comprar o ingresso por ali também, vai chegar lá, fazer um vídeo, postar no YouTube, tudo por ali. Então ficou mais fácil para o consumidor de música, ao mesmo tempo que ficou mais fácil também para a gente produzir, ficou mais fácil para a gente distribuir como artistas, né? Só que esse meu lado que estudava música, que estudava produção, dizia, ficou mais fácil. Só que aí o meu lado de músico, de estar lá tocando, tentando buscar meu espaço, mostrava que não estava tão fácil assim quanto eu estava estudando, assim, sabe? Era meio estranho, porque uma coisa dizia uma coisa, outra coisa dizia outra. E eu percebi ao longo do tempo que para o artista ficou mais difícil, aparentemente, conseguir o seu espaço, porque ficou mais fácil para todo mundo, né? Tipo, a oferta de música é muito grande hoje em dia, então o tempo inteiro a gente abre o Facebook e alguém está lançando alguma coisa. E a gente está disputando esse espaço que é quase quem grita mais alto, assim, virou um espaço por atenção. Então quem consegue a atenção do público vai conseguir com que ele faça algumas coisas que ele, enfim, que a gente quer que ele faça, né? Ninguém vai ouvir nossa música se a gente não conseguir a atenção do público. Ninguém vai no nosso show se a gente não conseguir a atenção desse cara antes. Para a gente pedir qualquer coisa, a gente tem que primeiro dizer, ei, me escuta, assim, por favor, né? E onde é que está a atenção das pessoas hoje em dia? De novo, né? Tá nas telas, assim. As pessoas estão consumindo conteúdo o tempo inteiro e é conteúdo mesmo, assim. Elas estão nas redes sociais, enfim, estão na internet, e é por isso que a gente está aqui hoje. Eu estou aqui para falar um pouco sobre como usar essas redes sociais para a gente se destacar, como entrar nessa tela das pessoas e realmente chamar essa atenção para a gente usar ela da maneira que a gente quiser, tá? Isso aqui é para artistas, mas podia ser para qualquer coisa, sei lá, mercado de literatura, mercado de, sei lá, qualquer coisa que a gente quer vender, a gente vai precisar da atenção das pessoas. E na real, como usar a internet, né? Porque ninguém hoje em dia, é difícil a gente estar na internet sem estar numa rede social. Isso torna ainda mais necessário a gente estar com uma boa presença ali dentro. Bom, eu queria dividir nosso papo entre duas coisas diferentes, entre duas maneiras diferentes que eu vejo da gente usar as redes sociais, que são as campanhas específicas e a conversa contínua. Eu vou explicar aqui ao longo do caminho o que cada uma significa
queria começar com as campanhas específicas, que é basicamente aquilo que acho que vocês trabalham com música, tem banda, vocês já fizeram isso, que é o momento que a gente está lançando alguma coisa, né? A gente está lançando um disco, um EP, um single, um show novo, a gente berra isso para o mundo, a gente bola estratégias de como a gente vai comunicar isso, a gente entende quem que vai ser o público que a gente vai comunicar, a gente faz anúncios, bota uma grana, e basicamente toda banda passa por isso, assim. Nesse momento, quase todos os artistas fazem as campanhas específicas. Para começar, falando de estratégia de lançamento, eu queria falar um pouco sobre o álbum e questionar o conceito do álbum hoje em dia. Assim, se ainda faz sentido a gente lançar um álbum hoje em dia, né? Faz sentido a gente esperar 12 meses para não falar nada com o nosso público, não lançar nada, até chegar um dia lá e, sei lá, vomitar 12 músicas na cara dele, assim, do nada. Então, não sei também, né? É um bastante teste que a gente está fazendo hoje em dia. Tem muita gente que não está fazendo isso, não está seguindo esse caminho, e está se dando muito bem, tipo a Anitta, vocês devem ter acompanhado. Em 2017 ela fez o projeto Checkmate, onde ela lançou uma música com clipe por mês, e durante, acho que foram 10 músicas, uma coisa assim, e deu muito certo. Ela estourou internacionalmente e, enfim, rolou muito bem, e ela não lançou um disco. Ela simplesmente, sei lá, o último disco que ela lançou foi 2015, alguma coisa assim. Desde então não lançou mais disco e a carreira dela só cresceu, com singles. Mas a Anitta é outra realidade, eu sei, então eu tentei trazer um cara um pouco mais perto, assim, que é o Rashid, um rapper de São Paulo, que fez uma estratégia parecida. Ele lançou também um single com clipe durante alguns meses, testou algumas músicas e no final, né, acho que foi uns 8 singles assim por mês, não, 8 meses lançando um single por mês, e no final meio que juntou isso num compilado que ele chamou de Crise, que é um álbum, como se fosse assim, testou as músicas e viu que ia entrar naquele álbum que não ia. Eu separei uma fala dele aqui mostrando um pouco por que ele quis fazer isso, como que foi esse processo para um artista, tipo, um processo diferente de divulgação, e qual que é o resultado que ele tirou disso. Dá uma olhada. Acho que a gente tirou um pouco do peso do disco, tá ligado? Porque o foco principal não era quando a gente chegar no disco, tá ligado? Uhum. Vai ser o ápice do barato. Porque assim, a gente tinha acabado de lançar o A Coragem da Luz, em 2016, tudo tradicional e tal. E aí, beleza, a gente ficou percebendo algumas coisas, tipo, algumas músicas da Coragem da Luz, elas despontavam, tá ligado? E outras ficavam ali meio que quietinhas na solidão delas, entendeu? E então a gente começou a observar isso e ver que as pessoas realmente estavam pegando as músicas do disco e levando pra elas, tipo, eu pego uma música aqui e ponho na minha própria playlist e já era, tá ligado? Entendi. E então a gente, baseado nisso, numa experiência vivida e doída de certa forma, porque ao mesmo tempo a música é sua, a música que tá andando bem, mas as outras você também queria que as outras fossem bem. Sim, sim. Então você fica meio que naquela. E a gente começou a pensar nisso. A Dani fala muito esse lance, né? De pedir para as pessoas prestarem 1 hora de atenção em você é uma coisa, pedir para as pessoas prestarem 5 minutos de atenção é outra, tá ligado? Então a gente, beleza, e aí, vamos fazer um experimento? Vamos lançar uma música por mês, com um clipe, não sei o que, e vamos ver como as pessoas vão reagir a isso. Uhum. Existindo até a possibilidade de, quando chegar no final, uma música que não foi tão bem recebida assim, a gente deixar fora. Fora do disco. Tá ligado? Era incrível ver como as músicas estavam andando e andavam bem mais do que as da Coragem da Luz, tá ligado? Você lançar um disco e um single, na prática, é a mesma coisa. Tô lançando alguma coisa, tá ligado? Tem algumas coisas que ele fala aí que eu acho muito legal destacar. Primeiro, esse negócio das playlists, que as pessoas estão pegando essas músicas e levando para suas playlists. Então é um hábito que está rolando muito hoje em dia no streaming, e a gente tem que se atentar a esse hábito de consumo para prestar atenção como a gente vai fazer nossa estratégia, né? Outra coisa é o lance de... Uma coisa é pedir para as pessoas prestarem 5 minutos de atenção, outra coisa 1 hora de atenção. O tempo é uma das coisas mais raras que rolam hoje em dia, então a gente tem que respeitar o tempo da galera que está consumindo. E outra coisa é isso de lançar um álbum e lançar um single, é um impacto muito parecido que tem, é um barulho muito parecido que faz. Muito menos hoje sobre a obra lançada e muito mais sobre o lançamento em si. Tipo, muito mais sobre a ação de lançar e tal, a notícia que aquilo vai gerar. E se a gente for pensar que um álbum dá muito mais trabalho para fazer do que um single e eles vão fazer o mesmo barulho, sei lá, eu acho que a matemática aí já diz que é um pouco melhor, assim, né? E singles a gente consegue lançar mais, a gente consegue
tá mais na cara do público o tempo todo, assim. Mas independente de um single, um álbum, o que for que a gente quer fazer, essa campanha específica vai ser, a gente vai precisar dos anúncios e, passando rapidinho, né, por isso aqui, nunca foi tão fácil fazer anúncios, acho que vocês já tiveram um pouco de experiência com isso, de repente, e com R$2 hoje em dia a gente consegue no Facebook, o Facebook democratizou muito isso, a gente consegue fazer um anúncio, atingir um certo número de pessoas ali, legal, algo que seria impensável, chegar numa agência de publicidade um tempo atrás e dizer, tenho R$2 aí, por favor, faz um banner, sei lá, faz alguma coisa, isso não ia rolar nunca, e agora rola, né? A gente consegue atingir um pouco ali. Então, essas são algumas das principais redes, assim, acho que o Facebook e o Instagram, de repente, vocês já têm alguma familiaridade maior, porque realmente mais gente conhece como anunciar. É meio parecido, assim, né? Porque agora o Facebook comprou o Instagram, então fazer um anúncio nos dois é meio interligado, assim. E o YouTube eu não tinha muito conhecimento, sei lá, um mês atrás a gente lançou um single com clipe, colocou R$300 e, sei lá, em menos de uma semana tinha 20 mil views, assim, que a gente não teria esses views se não fosse a grana. Então, vale a pena também investir em YouTube. Muitas vezes as pessoas não sabem muito como fazer isso, mas não é tão difícil também, é bem de boa. Pesquisem, assim, que vale bem a pena também. E para esses anúncios funcionarem bem, eu diria que, sei lá, 80% do segredo, né, é conhecer bem o público para quem a gente vai anunciar, é sacar quem que é essa galera. Porque daí a gente consegue, de fato, atingir aquele cara e gastar a grana bem gasta, né. E para conhecer o público não tem muito mistério, tipo, é observação, né, tipo, quem o cara tá indo no teu show, observa, mais ou menos que idade ele tem, como que ele se parece, enfim, coloquei algumas coisas aqui. Quem pode ser os artistas que ele também curte, além de ti, isso é algo que para patrocinar faz muito sentido, colocar lá. Ajuda, né? Sei lá, ele curte também o Capital Inicial, mais ou menos, né? Vai curtir, sei lá, uma coisa de pagode, outra banda parecida, a gente ter esse conhecimento legal, hábitos, assim, meio que tentar entender quem é esse cara mesmo, tipo, com que ele trabalha, ele não trabalha, ele é estudante, que idade que ele tem, onde é que ele mora, enfim, esses dados, assim, claro que a gente não tem muito como saber, na verdade, nas redes hoje a gente consegue olhar quem é o nosso público, né, através dos gráficos que tem lá, mas de observação, assim, acho que é até mais interessante para a gente ter essa noção e isso vai fazer toda a diferença. Então, tem que investir grana e tem que investir tempo também para pesquisar. Anúncios são importantes pra caramba, eu não vou ter o tempo aqui de ficar esmiuçando e tal, mas na internet tem muita coisa de graça, assim, que é só entrar, olhar, estudar, vídeo no YouTube e tal. Até no canal da Buzz Music Content, que é um projeto que eu tenho de conteúdo para artistas e tal. Vou deixar o link no material complementar, queria mandar por e-mail depois para vocês. Eu falo um pouco mais sobre isso com mais calma, assim, e vale dar uma olhada, assim. Mas acho muito importante a ponto de, assim, tem um orçamento de R$300, de R$800, cara, gasta 500 para gravar e 300 para divulgar, sabe? Tipo, divide, assim, não vai gastar R$1.000 para fazer uma música que ninguém vai ouvir. Tenta balançar isso, assim, porque ter uma música muito foda que ninguém ouve é que nem não ter, sabe? Tipo, então tenta equilibrar isso para ir aumentando as duas coisas juntas, assim. Separem uma graninha para anúncio que é foda. Porém, a preocupação com o conteúdo tem que vir antes da preocupação com a técnica. Aprender a anunciar, aprender essas partes mais técnicas, assim, é super importante, mas a mensagem tem que estar afinada, assim, sabe? Tem que fazer sentido, porque senão vai chegar no cara o anúncio, beleza, só que vai bater nele e não vai fazer nada, não vai ressoar, assim. Então, é com essa frase que eu entro na segunda parte, que é a conversa contínua. A gente já falou sobre as campanhas específicas, que é, né, isso de a gente tem um single, a gente tem um EP, a gente quer mostrar isso, o que basicamente todo mundo já faz. Aqui é um pouco diferente, assim, a conversa contínua, diferente das campanhas específicas que a gente faz de tempos em tempos, assim, né, não é uma coisa tão recorrente. Conversa contínua é um tipo de conteúdo, é um jeito de usar as redes sociais onde a gente está meio que constantemente falando com o nosso público. Às vezes a gente está falando da gente, da nossa música, mas às vezes pode ser que a gente não esteja falando da gente nem da nossa música, assim, né? Porque... E quando eu falo isso é um pouco estranho, porque já é difícil chegar nesse público e conversar com ele, e quando a gente chega e consegue a atenção dele, a gente não vai falar de nós, a gente não vai divulgar nossa música. É que assim, a gente está construindo uma relação com esse cara, a gente está construindo um relacionamento, a gente está tendo uma conversa. E sempre que a gente está numa conversa é muito ruim quando o cara fica falando só de si mesmo, assim, né? É meio chato isso. Então a gente tem que ter um assunto para conversar com esse cara. E não é fácil criar essa conversa contínua por alguns motivos. Primeiro porque
se a gente não vai falar da gente, do que a gente vai falar, né? Então definir esses assuntos, assim, do que vai ser feito esse conteúdo é complicado também. E manter essa regularidade, essa continuidade de conteúdo, de produção de conteúdo também não é tão simples. Então eu queria trazer um conceito aqui que facilita um pouco essa criação da conversa contínua, que são os pilares de conteúdo, que é basicamente uma pré-definição de tipo de conteúdo que tu vai criar, assim, né? Vamos imaginar um programa de TV, Domingão do Faustão, tá? Eles já têm pré-estruturado que, tipo, sei lá, tem o arquivo confidencial, e daí vai ter uma banda, daí vai não sei o quê. E vai cada semana mudando os convidados, mudando um pouco os assuntos, mas, tipo, existe uma estrutura ali, né? Então não é, imagina pensar um novo programa cada domingo que vai ficar 6 horas no ar, assim, galera, não tem como fazer. Pra gente também é muito complicado pensar, agora eu vou criar um conteúdo pra minha banda, o que eu vou... Sabe? Então, não, pensa um negócio que tu consegue fazer, sei lá, toda semana, ou todo mês, define meio que uma data e se mantenha isso, assim, e aí os assuntos vão vindo e a gente tenta encaixar naquilo. Eu vou trazer alguns exemplos de pilares de conteúdo que eu acho bem interessante, e vou separar eles por rede também, porque eu acho que no momento que a gente tem que pensar os pilares de conteúdo, a gente tem que pensar eles já para as redes, porque cada rede tem sua peculiaridade, então faz sentido prestar atenção nisso. Primeiro no YouTube, que é uma rede onde provavelmente vocês todos já estão também, os artistas costumam usar muito, mas só para upar um álbum, um single, enfim, alguma coisa assim, e não para criar conteúdo, né, de fato, que é o que o Emicida está fazendo, muito bem, na real. Eu queria trazer 2 pilares de conteúdo, que é o Nós, que é um programa de entrevistas, que ele, enfim, chama os convidados, e o Decodificando o Emicida, onde ele explica um pouco das letras. Eu vou passar rapidinho aqui para vocês terem uma ideia de como esses pilares de conteúdo dele. Assim, primeiro é o Decodificando Emicida. Oi, eu sou Emicida. Você já deve ter se pegado pensando, uau, como o Emicida faz para inventar essas rimas bacanas? Hoje, diretamente do Laboratório Fantasma, apresentamos a você Decodificando Emicida. Seja bem-vindo. Ok, é impossível falar sobre essa letra sem contextualizar o lugar onde eu nasci, no Jardim Fontales, em 1985. Morávamos nesse barraquinho aqui, ó, meio de madeira, meio de alvenaria, em 6 pessoas. Era bem apertado. As frestas entre os tijolos faziam o vento e a água invadir nossa casinha, e isso também fazia com que a sujeira entrasse por esses buracos. Tínhamos que colocar sacolas e jornais neles e no teto. O chão era de terra batida. Quando entrava água, virava um lameiro dentro de casa. Aquilo estragava roupa, estragava móveis e muitas vezes estragava a nossa comida. Tinha rato, tinha barata, tinha mosca até umas horas. E foi aí que aconteceu o episódio do guarda-roupa que eu cantei lá na Orra, na primeira mixtape, onde a minha mãe joga nós tudo dentro de um guarda-roupa porque a chuva acabou levando o telhado no momento que o vento bateu forte. Enfim, só para mostrar um pouquinho, assim, que eu acho a edição desse conteúdo, assim, bem ruim na real, mas ele tá fazendo uma coisa super pessoal, ele narrando, sei lá, ele tá se abrindo, sabe? A voz dele ali é super importante, assim, abrindo a história por trás das letras de quem tá todo dia ouvindo o som dele, assim, né? Queria mostrar esse outro, se alguém que tiver alguma pergunta no meio do caminho, aí pode levantar a mão. Estou indo meio rapidão assim por causa do tempo, mas vamos aí. Esse aqui é o programa de entrevistas que ele tem, que tem um cara que cuida um pouco do conteúdo dele, que tá ali junto e tal, que é o Nós, e vou mostrar um pouquinho também. Boa noite, inenarrável base de fãs. Eu sou Emicida. Você deve estar lembrado de mim, de programas como Decodificando Emicida. Isso aqui agora é o Nós. Chama o meu parceiro Ronald, qual que é a pauta das ideias hoje? Hoje, O que tem na grade? hoje a gente vai falar sobre grandes parcerias de rapper e produtor. Hoje vamos falar sobre
os novatos na cena. Sobre Laboratório Fantasma e as roupas que eles estão lançando. Laboratório Fantasma e todas as gravadoras ao redor do mundo, como elas lançam música hoje em dia. E agora a gente vai receber um convidado muito especial aqui do programa, senhoras e senhores, Felipe Vassão. Meu mano Nil aqui na área, amigo antigo do Emicida dos tempos de batalha. Nem tão amigo assim. Senhoras e senhores, Rashid, meus amigos. Salve, salve, salve. Maravilha, Rashid que... Também. Não, Rashid que ele lançou recentemente o disco dele, Crise. E você usou um jeito diferente pra poder botar esse disco na rua. Sim, senhor. Que foi trabalhando ele ao longo de 2017 com singles. De 10 músicas do disco, 8 vieram antes. Sim. Como é que você acha que isso trabalha no mercado? Botar tanto do disco antes da hora H? Enfim, daí esse é o programa que eu tirei aquela fala do Rashid lá no início. É onde ele fala, assim, convida pessoas que trabalharam com ele já, parceiros, para falar sobre coisas que ele gosta, né? Rap, lançamentos, estratégias, mercado musical, qualquer coisa que ele acha que queira falar, assim, que o público dele vai se identificar, ele tá ali toda semana falando sobre isso. Mas esses são programas pilares de conteúdo um pouco mais cabeçudos, assim, que demandam roteiro, né? Demandam uma preparação um pouco maior. Por isso eu trouxe aqui outro exemplo, que é da banda Super Combo, que é um exemplo mais musical, assim, né? Que eles têm uma session chamada Session da Tarde, uma ironiazinha com Sessão da Tarde, onde eles convidam artistas para tocar com eles algumas músicas de forma acústica, músicas deles mesmos, de forma acústica, e artistas bem diversos dentro do estúdio deles, assim. Separei um pouquinho, assim, pra gente ter uma noção de como que é também. Fica mais fácil de ter mais região pra criar. Por isso que a gente tem o Andrei. Vamos dar ali? Eu acho que essa é a minha preferida, velho. Take 6. Eu fico esperando aquele ano que eu sei que eu vou bombar, que eu vou ganhar muito dinheiro. Enquanto isso eu fico em stand-by com aquele pé atrás. Para de achar que o que é bom pra você é bom pra mim. Não é assim. Não aprendeu, quis inventar desculpas pra ignorar o fato de que sempre deixa pra lá as coisas que te impedem de amar. É no estúdio deles, é sempre essa estética meio preto e branco, assim. E o que eu acho mais legal, na real, dessa session da tarde é a diversidade de artistas que eles convidam, né? Eles são uma banda de rock, mas eles convidaram o Francisco Elombre, que é uma banda meio latina, meio... enfim, meio... mais independente também, assim. Tem o 1120, que é uma banda bem mais de massa, assim, meio praia, meio reggae, sei lá. E o Capital Inicial, lá, o Dinheiro Preto, que é tipo, né? Enfim, estourado e tal. E muito inteligente, porque eles conseguem captar um pouco do público a cada convidado, né? Então o cara do Francisco Elombre vai ver, tem um vídeo aqui do Francisco Elombre, vai entrar no canal da Super Combo, nunca ouviu falar de Super Combo, e pode ser que goste do que viu, fique por ali. Eles fazem isso com cada público, cada convidado, por isso que eu acho muito inteligente eles de convidarem, tipo, pessoas bem diferentes. A comunidade do Jiu-Jitsu tem um projeto assim, né? Tem? Churrasco e chamam outra galera e estão gerando conteúdo. E é algo que tem, tipo, continuidade, assim. Muito, É muito massa. Eles fazem uma churrascada, mete um som, chama a galera e faz uma chalaça, que eles chamam. Muito massa. Tá gerando conteúdo absurdo pra mim isso aí. Fazem uma chalaça e acho muito massa porque, sei lá, tem tudo a ver com a estética da banda, entendeu? Então, tipo, lá em Caxias tem, sei lá, tem a banda Cuscubaio, que é tipo futebol e cerveja. Então faria muito sentido fazer um jogo, chamar a galera convidada, filma um pouquinho e posta isso toda semana no YouTube, sabe? Tipo, tu se diverte, tu filma, tu registra e tu posta, gera conteúdo, dali tu pode apresentar uma banda, um parceiro, enfim. Pode sair muita coisa legal daí. Posso fazer uma pergunta? Claro. Trabalha fazendo essa formação de conteúdo para algumas bandas. Sim. Mas acredito que não sejam bandas de tanta expressão quanto o Emicida. Não. E tu acha que é relevante produzir um conteúdo desse tipo
Para uma banda que não tem um público formado? Então, aí que tá, eu vou entrar numa parte aqui que fala um pouco sobre, tipo, conteúdo desse tipo, acho que quer dizer também a qualidade, assim, a demanda, tipo, o trabalho que dá pra fazer, né? Eu acho que hoje em dia, tipo, é importante a gente tá falando com o público o tempo todo, isso é necessário, assim, sabe? Porque senão o cara, tipo, ele vai no teu show, ele, enfim, ele entra em contato contigo, só que a página fica morta, sabe? Não necessariamente tu precisa fazer um negócio tão trabalhoso que nem esse toda semana, mas pelo menos fazer alguma coisa. Vídeo de 30 segundos do ensaio. Alguma rede, qualquer coisa, sabe? Alguma coisa que seja consistente, que mostre um lado de ti que, sei lá, o lançamento não mostrou. Eu queria trazer um outro exemplo aqui, que é já entrando no Instagram, de um cara que realmente não tinha equipamento, não sabia editar, não sabia nada. Não é um exemplo de um artista, mas poderia ser, tá? Ele é um jornalista lá de São Paulo, trabalha no Estadão, e ele lançou esse programa que é o Tenho um Gato na Minha Vitrola, um programa de música direto no Stories do Instagram, tá? Então ele pegou a dificuldade dele, que era não saber editar e só ter um celular, e entendeu como é que eu posso usar isso, né? O Stories do Instagram corta em 15 em 15 segundos. Para ele foi ótimo, que cortava o vídeo dele automaticamente. E ele ia postando, ia falando dos discos e tal. Então ele transformou, né, a fraqueza dele, digamos assim, em algo muito peculiar, porque todo mundo, nossa, Stories do Instagram, eu quero assistir e tal. Então meio que ficou bem conhecido isso aqui, na real, em 2017, 2018. E, enfim, vou mostrar um pouquinho também para ver como é super simples. A edição é do próprio Stories, né? Todo mundo usa. E bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Pedro Antunes e esse aqui é o Tenho um Gato na Minha Vitrola, o programa de música especial do Instagram, e hoje sobre os 25 melhores discos nacionais do ano. E eu fiquei quebrando a cabeça para pensar um jeito de fazer isso. Daí pensei, vou fazer 5 por dia até o fim dessa semana, mas olha só, cada programa tem uma surpresinha, uma participação especial, então cheguem até o fim. E a participação não é o boi. Em 25º lugar, Action Lequim, esse novo trabalho do Negro Léo, maranhense que hoje vive em São Paulo. E provavelmente, vou admitir, é o disco mais pirante, mais doidinho dessa minha lista de 25. Enfim, deu pra sacar um pouco o que ele faz, né? E poderia muito ser um artista fazendo isso, assim. Claro que aqui é um jornalista, uma linguagem meio jornalística, assim, mas poderia ser uma linguagem meio mais de boa, falando sobre discos que foram importantes na tua infância, que te levaram a ser um artista, ou algo que está te inspirando num novo trabalho, sabe? Algo que tu consiga, sei lá, olhar na cara do teu público e conversar um pouco com eles, assim, se expressar um pouco. E claro que o Instagram tem stories, mas tem o feed, que dá pra bolar alguma coisa também. A live eu acho muito massa, porque tu consegue realmente trocar uma ideia com o cara na hora, assim, né? As pessoas comentam, enfim, isso funciona muito bem. E o Instagram TV, que agora lançaram, que é vídeos mais longos, de até 15 minutos, verticais também, então o Instagram meio que querendo competir com o YouTube. E eu não trouxe nenhum exemplo disso porque é super novo, então tá totalmente aberto, não tem uma referência ainda do que fazer, teste total, assim. É muito isso, né? Redes sociais é muito teste. Até 15 segundos. Até 15 minutos. Acho que tem um perfil verificado que consegue postar 1 hora, mas aí é outro, né? Aquela história, assim. Perfil verificado. Sabe que tem aqueles azulzinhos, assim? Esse é um perfil verificado que... eu não sei, acho que eu já tenho muito like, ou o cara faz... Acima de 10 mil seguidores, acho que sim. Daí tu consegue... Isso, Instagram TV, isso aí. Eles estão meio que querendo competir com o YouTube na cara dura, assim, e lançaram essa parada. Só que eles são vertical, né? Só vídeo vertical. Celular mesmo. Pra celular, total celular. Mas assim, né, vídeo é aquela coisa, a gente tem muitas vezes vergonha de aparecer, é complicado e tal, o que não deveria acontecer, porque a gente é artista e a gente tem que, né, sobe no palco e tem que ter cara dura, mas tudo bem. Tem outras formas de fazer isso, né, eu trouxe aqui, por exemplo, no Medium é uma forma escrita, Medium é tipo uma rede social de blog, assim, né, onde as pessoas escrevem coisas e se comunicam por ali. E eu trouxe o exemplo da banda Carne Doce, que lançou, não sei se vocês conhecem, mas lançou o 3º disco esses dias, mês passado, eu acho. E eles fizeram meio que um registro do álbum diário, assim, através de textos super pessoais, super íntimos de como, enfim, como estava sendo aquele processo de gravação, como que eram as composições, sobre o que falava o disco,
como estava sendo a gravação mesmo, em que estágio eles estavam, até, sei lá, até, por exemplo, a capa do disco, como é que surgiu a arte da capa, né? Eles estavam bêbados e fizeram isso, não sei o que, parará. Se abrindo totalmente, assim, né? Mostrando o processo realmente de criação do disco, né? O resultado final é uma coisa, outra coisa é o processo. E o público curtiu muito isso, assim, o público consumiu e lia isso com uma voracidade foda, assim, porque da mesma forma que o conteúdo era super íntimo e super pessoal, a música da banda também é. Então, de novo, encaixou assim uma coisa com a outra, sabe? Aquela coisa bem de sentir brother, de sentir próximo, de se identificar com o que tu tá lendo. E para finalizar esses exemplos assim de pilares de conteúdo para a criação dessa conversa contínua com o nosso público, um exemplo do Spotify, que é hoje a plataforma principal de consumo de música na era do streaming, com certeza. Como é que a gente consegue criar essa conversa com o nosso público, interagir com ele, além do fato de estar lançando músicas boas ali, através de playlists, né? Da mesma forma que a gente viu antes, é um hábito muito forte hoje em dia o consumo de playlists. E não tem por que os artistas não criarem playlists também ali dentro. O Spotify tem um negócio chamado Spotify for Artists. Então, se vocês entrarem lá, vocês conseguem criar um perfil com o Spotify de vocês, da banda, né, que fica lá quando vocês lançam, criar tipo um perfil de usuário e meio que misturar esses dois. Então, no perfil da banda de vocês vai ter também lá playlists que vocês montam, e aí pode ser super criativo nesse momento, né? Por exemplo, a banda Baleia criou playlists de influências do disco que eles estavam lançando, então o que eles estavam escutando, o que estava servindo de referência e tal, e o cara conseguia acompanhar aquilo antes, e essa playlist sempre sendo atualizada, assim, né? Porque depois que lançou o disco, enfim, pode ter outras coisas que vão surgindo e isso vai sendo atualizado. Diferente da Dr. Henk, que é daqui do Sul, que lançou algumas playlists que servem de trilha sonora para atividades do dia a dia do público, assim. Então eles entenderam quem que é o público dele. Pô, é um cara que anda de skate, que fuma maconha, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Entendi meu público, beleza, vou criar trilhas sonoras para ele viver esse dia dele, assim. Então, né, de tarde, suave na nave, não sei o que e tal, eles foram criando essas playlists e acompanham o público o dia inteiro através, enfim, da música, que é o produto deles, né. Claro, tem músicas deles dentro dessas playlists, mas não só. Eles têm que fazer essa curadoria. Enfim, Twitter, e-mail, WhatsApp, qualquer coisa pode servir para a gente criar um pilar de conteúdo e para a gente se comunicar com o público mais constantemente, de uma maneira diferente, não só ei, lancei, ei, lancei, ei, lancei. Não, sabe, entrega um pouco mais, entrega uma outra coisa, cria esse relacionamento com o cara. E queria atentar para isso, assim, todos os exemplos que eu trouxe aqui basicamente são movidos à base de curadoria, né? Ninguém criou muita coisa do nada. A playlist tu escolhe, tu faz a curadoria de algumas músicas, bota dentro da playlist. Né, o programa de convidados, tu entende quem tu faz a curadoria de convidados, chama, faz umas perguntas. O negócio de álbuns também, que álbuns eu vou resenhar hoje? Ah, esses aqui e tal. Tu não criou o álbum, tu não criou as músicas da playlist, tu só está escolhendo pro teu público. Né, algo que a gente, como artista, já faz o tempo inteiro, que é captar várias referências, captar várias coisas, fazer a curadoria disso num som novo e passar para frente, fazer isso um pouco através de conteúdo também, transformar isso em conteúdo. Então, para criar esses pilares de conteúdo, basicamente tem que responder a 3 perguntas, assim, resumindo, né? Do que a gente vai falar, com que frequência a gente vai falar e em que rede a gente vai falar. Então eu vou falar de rap toda quarta-feira no YouTube, beleza. Então tem que estar lá fazendo isso, criando isso constantemente, às vezes demora para engrenar, às vezes demora para o cara, para o público perceber o que você está fazendo, mas né, se mantém nisso e aquilo vai aumentando. Ou, sei lá, vou resenhar álbuns que marcaram minha história todos os dias no story do Instagram. Beleza, então o importante é manter isso, sabe? Pode só uma vez por mês? Beleza, então faz uma vez por mês. Mas, tipo, manter essa regularidade para criar o hábito no cara que vai consumir esse conteúdo. E, enfim, para fechar, assim, queria mostrar um pouco também, falar um pouco sobre como essas duas coisas, as campanhas específicas que a gente falou mais no início, que são, né, os lançamentos de disco e tal, essas coisas mais demandam energia, tempo, dinheiro, um negócio um pouco mais importante até. E a conversa contínua, como elas não é uma coisa ou outra. Assim. Quando a gente usa as duas coisas juntas, é muito forte. Esse gráfico é assim, né? Tipo, essa paradinha aqui, esses triângulos, seriam as campanhas específicas, que é quando a gente tem esse pico de energia, a gente gasta energia, dinheiro e tudo tal, antes a gente não estava fazendo nada. De repente a gente lançou um negócio, fica lá berrando, aí a gente para de falar com o nosso público, fica ali quietinho, para de gastar dinheiro, para de investir e tal. Isso vai acontecendo a cada
cada lançamento, cada campanha específica que a gente faz é um novo pico. Enquanto a parte rosa ali é tipo as conversas contínuas, né? A conversa contínua que a gente está aos poucos, gerando conteúdo, aquilo vai aumentando, vai agregando, vai chamando gente, a relação vai ficando mais próxima. E é muito louco perceber como a conversa contínua potencializa as campanhas específicas, né? Não só faz com que... basicamente assim, né? Isso aqui, a conversa contínua é o que acontece entre as campanhas específicas. Muitas vezes não acontece nada entre as campanhas específicas de um artista, ele não fala nada, mas a conversa contínua faria muito sentido estar ali e ela potencializa a campanha específica, não só ressoando mais com o cara que a gente já está falando com o nosso público. Então, se a gente já está conversando com o cara constantemente e a gente chega e lança um álbum, ele vai receber isso de uma outra maneira do que quando a gente não está falando com ele e lança um álbum, sabe? E também ajuda a gente a chegar mais longe, atingir outras pessoas que a gente ainda não está falando. Porque esse público que a gente construiu através da conversa contínua meio que vira mais fiel, assim, sabe? Leva a campanha específica junto com ele, compartilhando, enfim, chamando gente pro show. Isso vira uma comunidade, assim, saca? Então é muito importante e uma coisa potencializa a outra. É muito interessante ver como isso acontece. Então acaba sendo muito melhor gastos a grana e a energia que a gente investe nas campanhas específicas quando a gente tira um tempo um pouquinho menor para fazer uma coisa um pouquinho menor, mas constantemente. Então é isso, assim, eu diria para vocês investirem em tempo, basicamente, porque não é muita grana para criar esses conteúdos, é mais tempo, dedicação. Eu sei que é foda, a gente muitas vezes não trampa só com isso, só com música, e tem outros trampos e tal, mas tirar um tempo maior para trocar uma ideia, né, com esse nosso público que a gente está formando, se abrir mesmo com ele, e criar essa conversa contínua que vai potencializar as campanhas específicas que a gente for fazer, né, nas redes sociais. Essa conversa, espero que não acabe aqui. Buzz Music Content é o meu projeto onde eu falo um pouco mais sobre isso, onde eu trago entrevistas com artistas, estou tentando fazer alguns documentários também para falar um pouco mais sobre esse negócio que é tentar viver de música e querer levar isso para frente, esse sonho, né, que a gente quer sempre que vire uma realidade. Então eu espero que essa conversa continue ali. E é isso, invistam tempo para fazer isso rolar. Qualquer coisa, entre em contato aí. Valeu. Eu só te perguntar uma coisa. Claro. Normalmente quando a gente divulga algum vídeo, divulgação, eu principalmente uso hashtag. Isso ajuda ou não? Ajuda sim, porque as pessoas... Tanto faz com que as pessoas encontrem, né? Porque é meio tipo, sei lá, tu só posta e espera as pessoas te encontrarem. É isso que tu faz. Isso é o meio passivo de usar a hashtag, né? Porque tu pode também entrar na hashtag, ver quem tá postando daquela hashtag, sei lá, curte a foto da pessoa, comenta alguma coisa, sabe? Interage, assim, cria essa parada um pouco mais ativa. Eu acho até mais massa, vai trazer mais resultado pra ti do que, tipo, postar e ficar parado, assim. Então a gente tem essa postura de ir atrás das pessoas também, sabe? Tipo, tentar oferecer alguma... Não vamos ser o cara chato que fica lá, né? Ouve alguém, blá. Não, né? Tenta interagir de uma forma orgânica, assim, mas entender quem são essas pessoas, assim, e ir atrás delas, acho legal. Acho que funciona. Eu tenho uma dúvida. Sim. Comprar seguidor. Comprar seguidor? Cara, eu acho que não faz sentido, porque esse cara não vai ficar ali, na real, sabe? Tipo, de repente pode ser que tu compre, sei lá, eu nunca fiz isso, mas tipo, compre 20 mil seguidores e vai ficar 1000 ali. Funcionou pra ti, beleza, mas vai ser uma coisa meio morta e o alcance não vai funcionar, saca? O algoritmo, ele vê muito engajamento, então tipo, tu tem 20 mil pessoas curtindo a tua página, só que ninguém comenta nada. Ele não vai entregar, tá ligado? Porque o algoritmo meio que fica ali, ele entende que tu não tem um conteúdo relevante. E não é real, só que as pessoas não querem ver. Tu não conquistou esses caras, tu comprou esses caras, então acho que não... Também não pode ter problema de daqui a pouco trancar a conta, perder, alguma coisa assim para essas contas? Eu não sei, porque eu nunca fiz isso, assim, mas acho que até tem, assim, acho que até tem meio que um limite, assim, do que tu pode ir atrás ou não. Eu vejo falar de comprar os seguidores para poder ser verificado, ter uma quantidade, ou abrir o link que tu consegue ver mais, botar o link junto. Então, a quantidade de... Arrasta pra cima, não sei o quê? Sim. Uma quantidade de seguidores para abrir aquilo, né? Sim, pois é, mas... 10 mil, né? Mas eu acho que não... Tem ferramentas que fazem o cadastro que define 13 mil pessoas que ela vai seguir. Ela começa a seguir pessoas com base, por exemplo, tem uma banda que toca pagode, escolhe bandas que fazem sentido, que tem um público parecido. Essa ferramenta começa a seguir pessoas muito nesse estilo. Se a pessoa não seguir de volta, ela dessegue. Que daí não é necessariamente que tu compra o seguidor, mas ela busca pessoas que possam te ter contato. Ela entra em contato automaticamente. Isso é muito interessante.
Eu vou tentar passar, a galera vai me passar um e-mail e eu vou colocar uns materiais e mandar por e-mail para vocês uns materiais, enfim, ferramentas, materiais, livros que são legais, que podem ajudar também nessa função de atingir mais gente, assim, então, né, e eu vou mandar a apresentação também, enfim, né, para ter esse conteúdo, assim, eu acho que faz sentido. A gente pode mandar para vocês também o contato de todo mundo, para depois se quiserem uma dúvida direta, pode passar direto, não precisa passar para nós, para chegar neles. Legal. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? E o Facebook? Cara, o Facebook é algo que eu particularmente não sou muito fã, saca? Eu não consumo, quer dizer, eu consumo, claro, mas eu não consegui achar ninguém que esteja fazendo algo... Então, eu digo que funciona bastante. Não, funciona. Assim, eu tenho uma experiência com um projeto de anúncio patrocinado ali no Facebook rende bastante. Sim, sim. Não, eu não consegui achar alguém que estivesse fazendo um conteúdo assim, meio que nesse formato constante que eu falei, assim. Mas claro, o anúncio tem que estar lá, tá todo mundo lá, né? Tipo, isso tem que rolar. Mas eu não consegui achar um exemplo que eu diga assim, nossa, vou mostrar isso aqui para as pessoas porque faz muito sentido. Assim, o negócio de conteúdo nativo, eu acho que é importante salientar também, assim. Acho que se for fazer conteúdo no Facebook, meio que tenta fazer um conteúdo no Facebook, sabe? Não tenta levar o cara pro YouTube, porque não vai, o Facebook não vai entregar tanto um post que tu tá levando ele para outro lugar que não é, sabe? Que não é o próprio Facebook. Deixa eu ver no dia se eu tô certo. Como ele já tá procurando fazer que as pessoas loguem sempre no celular, parece que ele faz uma certa coisa que amedronta as pessoas quando tu clica no vídeo pra ir pra lá e diz, vai gastar teus dados. Pelo amor de Deus, não cancelar. Sim. Ele parece que te diz, não usa isso, continua aqui. Isso é uma dúvida que a gente fica discutindo. Como fazer um material de vídeo. Esse material de vídeo, aonde a gente vai largar? No YouTube ou no Facebook? E daí sabe o que tu faz? Tu posta em tudo igual. Eu já tive essa dúvida aí eu achei que talvez era errado, porque, não, mas aí nós vamos dividir views pra tudo que é lado, mas eu acho que são públicos diferentes. Então, né? mas é isso que eu falei, assim, tenta entender, tipo, o que é meu Insta, o que eu vou fazer no Insta? No Insta eu vou fazer isso, sabe? No Face eu vou fazer isso, no YouTube eu vou fazer isso e tal, tenta meio que pré-definir isso. Tipo, um projeto de vídeo pro Insta, pro Facebook, não simplesmente, porque dá pra usar vídeo. Isso. Mas o que eu vou fazer? Cara, toda segunda-feira eu vou começar uma live no Facebook. Isso tá rolando bastante. Onde eu vou, porque live eles entregam pra caramba, tipo, eles avisam, inclusive com notificação, não sei quem está ao vivo. As bandas, pelo menos no segmento do samba e pagode, estão trabalhando muito com isso. Claro, e aí tu troca uma ideia, pode tocar um som, aí pode fazer... A pessoa dá o resposta, ela toca o que ela quer. Até uma música que não é tua. Tipo, e aí galera, tô aqui, o que vocês querem que eu toque, sabe? E tipo, rolar essa interação, assim. Então, tipo, toda semana eu vou estar fazendo isso aqui, uma live no Facebook. Não vou estar levando ele pra um lugar, sabe? Acho que isso é legal também. No YouTube também rola fazer live, enfim, no Instagram. Tá tudo bem parecido, na verdade, né, hoje em dia. Foto, vídeo, tudo, dá pra fazer tudo em todos os lugares. O lance é escolher e fazer, acho que é isso. E ver o que melhor faz sentido com vocês, assim, cada perfil de artista. Dúvidas aí, Entenderam tudo? Gente, uma salva de palmas pela hora. Valeu, gente. Fazer mais um informe pra gente encerrar e tentar por uma dúvida. Faz diferença o horário pra postar de propósito de noite ou Faz. Tu tá falando de Facebook? De qualquer coisa? Tipo, normalmente cada ferramenta tem uma parte de informações e dados, assim, que tu entra ali e tu vê, meu público é 70% mulheres, 70% homens, que entram muito mais na sexta-feira, tal hora, sabe? Então, tipo, tá lá e dá pra ver, assim, não rola eu responder, porque cada um é muito pessoal, assim, sei lá, se o teu público é um público noturno, ele vai estar lá de noite, vai estar entrando no Facebook de noite. Antigamente tinha horário de postagem, né? Hoje em dia essas métricas tu consegue ver. É super pessoal, o horário da tua página, né? Ou do teu Instagram. Antigamente tinha um horário fixo de postar naquele horário do povo. É bem isso, assim. Eu acho que isso ajuda bastante agora o cara entender qual. Só que normalmente a gente não olha, né? Normalmente a gente só posta, sai postando e tal, na loucura. Então, tipo, olhar um pouco lá, a ferramenta te dá tudo, assim. É isso que eu falei o que eu falei também dos anúncios, facilitou muito, né? De grana e tal, de saber pra quem anunciar. Tudo isso não tinha como acontecer antes e agora tem, assim. Muitas vezes a gente não presta muita atenção. A gente estava dando uma pesquisada e a gente viu que na página de trabalho da banda, o Facebook tem horário e o Instagram tinha outro horário. Porque é outro público. Não é nem outro público, tá ligado? Mas, tipo, ele se comporta diferente. No Instagram, normalmente, pode ser que a gente poste uma foto que a gente nunca postaria no Facebook. Porque o teu Facebook tem tua avó,
tá ligado? No Instagram não. Postar uma coisa e replicar na outra, fazer largar isso, voltar e largar na outra. É diferente, é diferente. Mandar, assim, Pode dizer, tu não age da mesma forma no teu trabalho como tu age em casa. Então, o Instagram é um lugar, o Facebook é outro lugar, entendeu? Tipo, então, cada lugar é um lugar. Quando tu vai falar alguma coisa, também tu tem que entender, né? Tu não vai, sei lá, fazer uma coisa que tu só faria em casa, no trampo. O que eu tô vendo também bastante banda é não usar divulgação no seu feed. Usar divulgação só no story que vai acabar. E aí ele fica usando, parece que aproximando as pessoas do seu íntimo no feed ali. É real, o feed eu acho mais oficial, assim, né? Mas, tipo, vai ficar pra sempre. O story entrega mais e ele usa o story vai divulgar do show de hoje, mas vai passar esse show. Então já foi embora. Não fica ali, né? O cara entra com um monte de flyer ali. E vale também perguntar pro público, o que vocês querem que a gente fale, entendeu? O que vocês querem que a gente faça? Porque muitas vezes a gente fica quebrando a cabeça, o que eu vou falar? Cara, pergunta pro cara, assim, né? Tipo, o que vocês gostam de ouvir, de falar, de trocar ideia e vamos trocar essa ideia, vamos conversar. Opa, passei aqui. Enfim, é isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Acho que é isso aí. Fechou. Valeu!